Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 8º ano de Matemática, texto 1. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a notícia, que é um texto jornalístico muito presente no cotidiano, sendo divulgado nos principais meios de comunicação, tendo como objetivo informar o leitor sobre algum fato ou acontecimento, utilizando uma linguagem formal, clara e objetiva. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática são a EF08MA01, que se refere à efetuação de cálculos com potências de expoentes inteiros e a aplicação desse conhecimento na representação de números em notação científica, e a EF08MA02, que se refere à resolução e elaboração de problemas usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Os descritores são os D15, D25 e D26, que se referem à resolução de problemas utilizando relações entre diferentes unidades de medida, a efetuação de cálculos e a resolução de problemas que envolvam operações com números racionais. Essas habilidades deverão ser ampliadas e consolidadas no decorrer das atividades propostas, bem como a resolução de problemas envolvendo esses conteúdos gerarão uma base de conhecimentos importantes e necessários para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos nos conteúdos propostos nos anos seguintes. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamento sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Iniciem a atividade conversando com os alunos sobre o termo interdisciplinaridade. Explique-lhes que a integração dos conteúdos de uma determinada área com outras áreas de conhecimento, mesmo sendo opostas, colabora para o aprendizado. Cite o exemplo da língua portuguesa e da matemática, que são ditas como opostas, mas que se complementam e dessa forma contribuem no processo de aprendizagem uma da outra. Destaque que nas próximas atividades entrarão em contato com determinados conteúdos cuja interpretação das situações e problemas propostas serão determinantes para chegar à resolução. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Para a proposta de leitura compartilhada do texto apresentado na questão 3, incentive que os alunos se voluntariem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um parágrafo para cada aluno, oportunizando assim que a maioria da turma participe. A proposta para a resolução das questões 4 e 5 é em dupla. Se desejar, indique aos alunos como será composto os pares. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Lembre-se de que essa atividade será desenvolvida do primeiro contato do aluno com o livro. Portanto, é interessante que antes de iniciarem, a resolução dela seja destinada a um momento de exploração do livro, conforme proposto na sugestão para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não despreze o momento da leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois ela é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidade de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Após a explicação do conteúdo apresentado, caso os alunos apresentem dúvidas quanto à aplicabilidade da notação científica, explique-lhes que a notação científica é uma forma simplificada de representar números pequenos ou muito grandes. Ela é utilizada em diversas áreas, tais como na astronomia, química e física. Nessas ciências, encontramos a notação científica representando, por exemplo, o número de moléculas de uma determinada substância, de átomos e a distância entre corpos celestes no espaço. Durante a correção coletiva sugerida para a questão 1, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, para que os alunos tenham êxito tanto na compreensão do conteúdo abordado no ícone Quer Saber Mais, quanto na resolução das questões propostas nessa atividade. É necessário que eles tenham compreendido a transformação de um número em notação científica. Logo, certifiquem-se sobre isso antes de avançarem na atividade. A proposta de resolução coletiva para a questão 1 poderá ser um indicador de como esse conteúdo foi entendido pelos alunos. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções das questões. Realize intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é Explorar Matemática. Professores e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente folhas de cartolina, fita adesiva e canetinhas hidrográficas. Esses materiais serão utilizados na confecção de cartazes para o registro das regras de potenciação, objetivando a memorização por parte dos alunos. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes da explanação do conteúdo do ícone Quer Saber Mais, relembre aos alunos de que a potenciação é uma operação na qual um número é multiplicado por ele mesmo, uma quantidade n de vezes, e que para resolvermos a soma de parcelas iguais, usamos a multiplicação. Relembrem também o conceito de raiz quadrada, pois os alunos precisarão desses conhecimentos para a compreensão e resolução das questões propostas. A proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é em grupos, portanto é importante que durante esses momentos os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitando o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, e cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Vamos agora para a proposta da atividade 5.
Atividade 5 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes da explanação do conteúdo do ícone Quer Saber Mais, relembre aos alunos de que a potenciação e a radiciação de frações são operações que envolvem os números racionais. Relembre à turma que os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Exemplifiquem esse conceito usando o quadro e recapitulem as 4 operações matemáticas com as frações e as suas respectivas regras. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 2 e 3 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que você passeie pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldade durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento à aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 1. Até o próximo vídeo.